Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula no Alicerce TV. Vem com a gente aprender, vem com a gente revisar o conteúdo que a gente deu nessa sprint. Gente, hoje nossa aula será de leitura e a nossa turma é a turma do G3. Vamos lá? Para quem não nos conhece, meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e de escrita. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática. Boa! Pessoal, hoje nós vamos relembrar os conceitos das figuras de linguagem aliteração, assonância, metáfora, comparação e metonímia. E no bloco 2, nós vamos fazer atividades sobre metáfora, comparação e metonímia. Vai ser uma aula bem legal, uma aula bem para fixar o conteúdo, vamos fazer exercício, então vem com a gente. Quem está em casa e quem está aqui no Alicerce com a gente, pega o material necessário, lápis, caderno e borracha, para fazer as anotações que achar mais interessantes, certo? Então, vamos lá, nosso momento mindfulness que a gente faz todo dia para relaxar o corpo, para relaxar a mente, para entrar no estado do presente, né? Para viver o momento presente. Então, pessoal, o que a gente vai fazer nesse mindfulness de hoje? É o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês fiquem numa posição confortável. Primeira coisa a se fazer. Então, encostem as costas, né? Apoiem as costas de vocês na cadeira. Deixem a coluna de vocês reta. Deixem as pernas de vocês, os pés encostados no chão, as mãos apoiadas nas coxas. Fiquem bem tranquilos. E antes de fechar os olhos, eu quero que vocês olhem o ambiente onde vocês estão. Se você estiver no quarto, você aí de casa também, se você estiver em qualquer recinto, né, na sala, no quarto, observem ao redor de vocês objetos com cor azul. Mapeiem. Ah, dentro do meu quarto eu tenho tais coisas da cor azul. Mapeiem. Localizem esses objetos e lembrem-se deles, tá? Porque quando a gente fechar os olhos, vai ser já já, eu quero que vocês guardem na memória de vocês esses pontos azuis de dentro do quarto, ou da sala, da cozinha, né? Acharam? Conseguiram achar? Minha própria blusa aqui, né? Aqui ela é na azul cozinha. marinho. Achou, Caio? Pode falar. Eita, aqui na cozinha, cheio das coisas azuis, sério. Teu fone de ouvido. Tem azul até no detergente. É verdade. Aqui. É o LED do fone azul. Então, gente, agora que vocês já memorizaram os pontos azuis do quarto de vocês, eu quero que vocês fechem os olhos. Ao fechar os olhos, vocês vão imaginar o local onde vocês estão, o recinto. Quero que vocês lembrem da posição dos objetos, das coisas ao redor de vocês e principalmente dos objetos azuis que vocês memorizaram, tá? Tente imaginar com riqueza de detalhes o ambiente onde você está. Ah, você tem uma cadeira, está no seu quarto, tem uma cama, tem uma mesa, tem um quadro. Imagina aí. Agora, eu quero que vocês imaginem que a luz ambiente do local onde vocês estão vai diminuindo, vai abaixando, vai ficando mais escuro, vai apagando. Não fica escuro completamente, mas ele fica, os tons vão ficando mais escuros. E aí, eu quero que vocês imaginem os objetos azuis começando a ficar mais intensos, a brilhar. Eu quero que vocês imaginem o azul em destaque no local onde vocês estão, no recinto. Então, imaginem o azul ficando cada vez mais forte, tomando os outros objetos do local onde vocês estão. Então, a cadeira de vocês, se estiver perto de um objeto azul, ele vai ficando azul também. Tudo que está ao redor
do objeto azul vai tomando a sua tonalidade. E o azul vai se espalhando, vai crescendo, vai chegando perto de você, de todos os objetos, nas paredes. Tudo vai ficando azul. A única coisa que não é azul no seu quarto, na sua sala, no local onde você está agora, é você. O ar do seu quarto começa a pegar essa energia azul das paredes, dos objetos, do teto, do chão, do local onde você está. E esse ar começa a se carregar com a energia da tranquilidade, da calma, da paz, da serenidade. Eu peço agora que a gente respire. Vamos nos preparar para respirar bem fundo e absorver a energia que está no ar, nas paredes, no teto, no chão, nos objetos azuis do nosso quarto. Então, vamos respirar agora bem fundo. Inspira devagar e solta. Mais uma vez, inspira e solta. Inspira de novo e solta. Continue a inspirar bem fundo e solta. Quando o ar entra nos seus pulmões, você sente a calma e a tranquilidade entrarem. Seu corpo relaxa, seus ombros relaxam, todo o seu pulmão se preenche e o estresse sai. Você sente sua barriga mais relaxada, seus braços mais relaxados, suas pernas relaxadas, seus pés. Você sente a temperatura do seu corpo esfriar. Respira mais uma vez, inspira profundamente e solta. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira. Solta. Quando nós abrirmos os olhos, nosso quarto vai voltar às cores normais. Mas o ar ainda vai estar carregado com a energia do relaxamento. E a gente vai guardar essa energia dentro do nosso corpo pelo resto da noite. Respira e solta. Uma última vez, respira
e solta. Respira e solta. Agora abra os olhos. Com o corpo mais relaxado, a mente esfriada. Vamos começar a nossa aulinha. Certo, pessoal? O que vocês acharam? Vocês pensaram? Mentalizaram a cor azul? Sim. Boa! Se sentiram mais leves? Mais tranquilos? Sim. Então, pronto. Estamos relaxadíssimos. Vamos começar a nossa aula. Vocês se lembram do último conteúdo desta matéria? Segunda-feira, né? Foi nossa última aula de leitura. Nós relembramos as figuras de linguagem hipérbole, eufemismo, ironia e sarcasmo, que foram as 4 primeiras figuras de linguagem vistas durante essa sprint. E hoje, pessoal, nós vamos relembrar as outras 5 figuras de linguagem vistas ao longo da sprint. Quais? Assonância e aliteração, que são figuras fonéticas, metáfora, comparação e metonímia, que são figuras semânticas. Então, vamos. Havia que o tempo passa ligeiro. E aí, nesse primeiro bloco, nós vamos conversar um pouco sobre a aliteração e a assonância, tá? Deixa eu ver aqui. Henrique Queiroz, você pode ler para a gente a fala do Guima, nosso pássaro da leitura? Sim. Minha gente maravilhosa, como é bom estar de volta. Vamos relembrar as figuras de som que vimos nessa sprint? Aí você Boa. quer ler os textos aqui também? Sim, mas olha só, aqui, não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que a Ali já voltou para a Ilha do Firmamento, né? Aquela nossa atividade da Habilidades para a Vida foi uma reprise da conversa que ela teve com o Garu voltando. Mas voltamos para o nosso momento atual, em que todo mundo já está na Ilha do Firmamento, beleza? E aí o Guima está no parque. E a gente vai lembrar primeiro os conceitos sobre a aliteração e a assonância. Então, pode ler, Henrique Queiroz. Aliteração é uma figura de linguagem fonética ou de som caracterizada por representar a repetição rimada de fonemas consonantais. Por isso, é muito comum seu uso em trava-línguas. Por exemplo, 3 pratos de trigo para 3 tigres crestos. Assonância. A assonância é uma figura de linguagem fonética ou de som, caracterizada por representar a repetição rimada de fonemas vocálicos. Por exemplo, minha foz do Iguaçu, pelo sul, meu azul, a luz do sentimento meu. Boa, Henrique Queiroz. Obrigada. Olha só, gente, durante essa sprint, nós só vimos 2 figuras fonéticas, que foi a aliteração e a assonância. Professora, por que uma figura de linguagem fonética ou de som, né? Porque ela trabalha com o ritmo, com o som. Então, enquanto a aliteração é a repetição dos fonemas consonantais, o que é isso? Do som das consoantes nas palavras, a assonância é a repetição, só que dos fonemas vocálicos, ou seja, do som das vogais. Então, como vocês devem imaginar, tanto a aliteração e a assonância, por trabalhar com som, aparecem muito nas músicas, aparecem bastante nos poemas, nas poesias, né? Porque é um recurso legal, é um recurso que dá ritmo, é um recurso que dá sonoridade, que dá rimas, né? E também que gera trava-línguas, principalmente com a aliteração. Então, por exemplo, o peito do pé do pai do Padre Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé do pai do Padre Pedro não é preto é porque tem o peito do pé mais preto que o peito do pé do pai do Padre Pedro. Esse é um tipo de trava-língua que repete o tempo inteiro o P e o T e o R, né? Mas principalmente o P. Então, é a aliteração, repetição de sons de consoantes ou de fonemas consonantais. A assonância... Então, só um instante.
Assonância, muito visto nas poesias, especialmente nas rimas, porque é a repetição do som de vogais. Então, essa música, né, do Djavan. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Tem muita repetição do Iguaçu, Sul, azul, luz, nu, né? E é também muito presente nas rimas, dos poemas, das poesias, das músicas. Pode falar, Caio. Eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, a literação. Eu tenho uma coisa pra falar. Uma pergunta e uma observação. Uma observação assim. Então a literação seria... sabia que sabia, sabia, sabia? Sabia que sabe, ensinou, sabia, sabia? Sim, repete muito o som do S, né? Aquela também, a filha da Xuxa se chama Sasha. Se chama Xaxa. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu, perfeito, Nicolas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Não sei se vocês já perceberam, mas esse trava-língua, que não é tão difícil, né? A repetição do R é para dar a sensação de que é o rato roendo. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Para dar a sensação do roer. Roupa do rei de Roma. Então, tudo isso, né, é repetição de fonemas. Aí você vai A partir daquele exemplo ali da literação, também servia falar a parte com... Porque tinha tudo com U, né? Na assonância. Sim, a assonância. Sim, então tinha tudo com U, né? Lua também serve? Lua? Sim, serve. Serve sim. Não é só no final do verso que a gente tem a assonância. Claro, tem a assonância quando eu falo Iguaçu, Sul, Azul, Nu. Mas não só. Quando eu falo também aqui, luz, né? O meu, a gente também tem a predominância do som U. Às vezes, a repetição do som, ele não vem só no final, não. Não vem só na rima, não. Ele vem dentro do verso todinho, né? Repetição de som. Tem aquela música que é Conhecendo as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É uma brincadeira o tempo inteiro com as palavras, com o som. Como é, Joana? Na maioria dos versos tem esse negócio no final. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Sim, Penso as rimas. Seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Sempre repete alguma vogal. Sempre tem repetição, isso é assonância. Perfeito, perfeito, Jana. Na maioria das músicas a gente vai ter, né? Tem aquela do trem, que eu até mostrei para vocês na aula de aliteração, que era do Chico Buarque de Holanda, que ele fala o Pedro Pedreiro. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Né? Que ele repete o P, repete o R. Tudo é alteração. E ele repete o tempo inteiro, não só no final, né, com a assonância, mas a própria aliteração, ela vem no verso o tempo todo, porque ele repete o P, o P, o P, o P. Então, alguma dúvida com relação a essa parte conceitual, sobre a aliteração e a assonância? Não é uma dúvida, mas... Quer dizer, é uma dúvida. Mas eu queria perguntar se... Porque tá vendo, tipo, que a gente tem que... Eita, tá travando muito, Caio. É só para mim? Tá. Ou tá travando para geral? Não sei. Minha internet é horrível. Eu acho eu que queria perguntar se a sprint tá acabando, porque... Tá, sim. Eu queria perguntar se a sprint tava acabando. Tá, gente, essa é a última semana. Porque... Coisa que tinha pra sprint, não foi? Rapaz, tá travando muito, Caio. Mas eu entendi a pergunta sobre o final da sprint. Essa é a última semana, galera, antes da semana do acampamento. Tá? Então, você sabe que a semana de acampamento a gente faz um bocado de outras coisas, né? Depois dela, a gente começa a sprint 14, a gente vai para outros assuntos,
tanto na leitura quanto na matemática. E vamos dar uma engajada maior na escrita. Então, próxima sprint vai ter um dia, sempre vai, na quinzena, sempre vai ter um dia especial para a gente trabalhar só com escrita, tá? Uma das mudanças. Agora a gente vai fazer. Mas, já que não tem dúvidas sobre essa parte conceitual da literação e da assonância, vamos ver alguns exemplos, né? Olha só, pessoal, esse moço aqui, esse rapaz aqui, deixa eu ver, quem pode ler, quem quer ler a fala do Guima? Alguém pode ler? Pode ser. Pode, Joana. Gente, vamos ler essa obra do poeta João da Cruz de Souza, conhecido como Dante Negro ou Cisne Negro. Ele foi um dos principais representantes do simbolismo no Brasil. O simbolismo surgiu na França, no final do século XIX, como uma oposição de realismo ao naturalismo e ao positivismo. Chegou ao Brasil em 1893, durante até 1922, quando começou a Semana de Arte Moderna. Boa, durando, né? O simbolismo, ele dura até 22, que é quando começa a Semana de Arte Moderna. E aqui, ó, aqui, gente, é uma foto dele, né? Do poeta João da Cruz de Souza. E ele é muito conhecido pelas aliterações que ele produziu dentro da sua produção artística. Ele vem ele é um dos poucos poetas negros que a gente tem, né? Assim, do século retrasado, a gente está falando aqui de século XIX, né? Ele é um dos pouquíssimos poetas que a gente tem, e ele foi também jornalista, ele escrevia para jornais, ele lutava com relação à causa negra, né? Contra o racismo, mas era um momento muito difícil, era um período muito complicado. E ele ele foi adotado por um casal, ele era filho de pais alforriados, e ele foi adotado por um casal, ele teve acesso à educação, então, assim, ele é um ponto fora da curva para a situação dos negros daquele período, né? A nossa abolição, o nosso período sem escravidão, ele é muito curto, e as sequelas são muito evidentes ainda hoje, imagine naquela época. Então, ele inclusive, eu acho que ele é de Santa Catarina, e os restos dele, né, os restos mortais estão lá, em Santa Catarina, retornaram para lá, mas ele viaja para algumas cidades do país, ele escreve no Rio de Janeiro, né, ele escreve em outras cidades, embora os restos mortais dele tenham voltado para a cidade, para o local de onde ele é. E aqui está uma poesia que ele fez, em que há literação, por conta da repetição do V, da letra V, a alteração é a repetição de consoantes, né? E, Joana, você pode ler para a gente? Posso sim. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias de violões, vozes veladas, vagam nos ventos, vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Obrigada. Quem tiver curiosidade, pode ler mais sobre a obra dele. Ele tem várias aliterações ao longo de sua obra, né? Mas eu destaquei essa daqui para vocês verem a repetição do V várias vezes durante os versos da poesia dele. Tudo bem? Vocês conseguem identificar a aliteração? Sim. Yeah. Perfeito. Então, ó, vamos ver agora outra obra, outra produção, dessa vez de assonância, né? Que é a repetição de sons vocálicos. Quem pode ler para a gente a fala do Guima? Quem sabe letra? Posso eu? De novo, vamos ver se tem outro aluno que se coloque. Mas se não tiver, pode, claro que pode. Vai, Caio. Esta menina tão pequenininha quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Boa. Agora lê pra gente sobre a Cecília Meirelles, que é a fala do Guima. Agora é a vez do trecho dessa poesia de Cecília Meirelles.
Foi uma poeta, professora, jornalista e escritora brasileira. Foi também um dos maiores nomes modernismo. Vai sair, vai. Essa palavra difícil. Lê primeiro e fala depois. Modernismo. Boa. Também então, foi um dos maiores nomes do modernismo brasileiro. Modernismo no país. Perfeito. Então, ó, a Bailarina, que é esse poema da Cecília Meirelles, a gente vê bem as assonâncias, né? Repetição das vogais, principalmente nesses 3 primeiros versos aqui, ó. No I e no A, né? O IN. Esse som IN, embora junte o I e o N, é um fonema vocálico, né? Não tem um som de consoante, é IN, é como se fosse o I com um acento circunflexo. IN. Então, essa menina, pequenina, quer ser bailarina. E a gente tem também, né, ao longo, nas rimas, esse recurso que é a assonância. Então, pessoal, o modernismo, ele tem várias fases, né? Ele tem uma primeira fase, uma segunda fase e uma terceira fase. E para você ver, a Cecília Meirelles, ela foi um dos grandes nomes do modernismo, de modo geral. Claro, ela se mostra mais dentro da segunda fase, mas ela ficou conhecida, enfim, e marcada pelo movimento todo. Então, ela é uma poeta de grande expressão dentro da nossa arte. Alguma dúvida? Vocês conseguem enxergar a assonância aqui? Sim. Sim? Beleza. O I, ele. In. Ó, uma palavra em inglês. E nem só, né? Aqui também, ó. Não conhece nem dó nem ré. O é presente o tempo inteiro. Não conhece nem ré. Esses daí são vogais. Isso são vogais. Exatamente. Por isso que é a assonância. Perfeito. Sim. Show de bola. Gente, vocês não têm nenhuma dúvida, né? Vocês têm dúvida? Tem dúvida? Não tem dúvida? Não? Não. Deu para pegar direitinho a literação e a assonância? Deu para relembrar? Sim. Beleza. E você de casa, tem alguma dúvida? Se tiver, manda essa dúvida para a gente, que a gente responde, tá? Ou seja, então, pessoal, é trava-línguas, tudo isso. O trava-línguas é uma marca da literação, porque tem muita consoante, né? E a assonância é uma marca muito marcante nos versos das poesias, principalmente as poesias rimadas, com rimas, né? Então, gente, já que não tem dúvidas, vamos dar uma pausa, vamos para o nosso intervalo. Agora, no segundo bloco, a gente vai rever comparação, metáfora e metonímia. Vamos começar, então, vendo esse mapa mental, para a gente relembrar os conceitos antes de fazer nossa atividade, tá? Lembrando, gente, que essas figuras de linguagem, elas têm suas diferenças muito marcantes, mas elas podem ser confundidas na hora de botar tudo no caso concreto, né, nos exemplos. Mas vamos aqui nos apegar às informações mais marcantes e o que diferencia elas. Comparação. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Nicolas, você pode ler para a gente os papeizinhos sobre comparação? Post-it. É uma figura de linguagem semântica, ou seja, que emprega o sentido conotativo ou não literal das palavras. É Boa. Uma figura de... Para aí, rapidez. Boa. Quero que vocês percebam, antes do Nicolas continuar lendo os demais, que, gente, tanto a comparação, quanto a metáfora, quanto a metonímia, possui essa mesma característica. Ó. Aqui de laranja, aqui de laranja, aqui de laranja também. As 3 são figuras de linguagem semânticas, lembrando daquela divisão que a gente fez entre figuras semânticas, figuras de sintaxe e figuras sonoras, né, ou de som. Nós temos mais de 30 figuras de linguagem na língua portuguesa, né, e várias delas são semânticas, incluindo essas 3.
A maioria das que nós vimos nessas prints são semânticas. O que é semântica, professora? Semântica figura de linguagem semântica é aquela que altera o sentido original das palavras, né? Emprega um sentido conotativo ou não literal das palavras. Tudo bem? Pode continuar, Nicolas. Aqui, ó. É uma figura de linguagem que relaciona comparativamente termos distintos, utiliza termos comparativos como, assim como, que nem parece tal qual, tanto quanto, entre outros. Obrigada. Então, ó, sobre esse post-it azul, a gente tem que tanto a comparação quanto a metáfora são figuras de linguagem que relacionam comparativamente termos distintos. Faltou um M aqui, ó, relacionam. Tá? Relacionam comparativamente termos distintos. O que é isso, professora? Tem dois objetos. E eu vou comparar esses dois objetos. São objetos diferentes, distintos, mas eu vou compará-los. Tanto a comparação quanto a metáfora faz isso. É o que aproxima essas duas figuras de linguagem. A diferença é que a comparação utiliza termos comparativos. E aqui eu tenho exemplos deles. Como, assim como, que nem, né? Que nem. Parece, tal qual, tanto quanto, dentre outros. São vários os termos comparativos. Já a metáfora, minha gente, não acontece isso. A metáfora não utiliza termos comparativos. Aqui é o que diferencia a metáfora da comparação, né? Não utiliza termos comparativos. A metáfora é uma comparação implícita. Por isso que ela é um pouco mais difícil de ser enxergada do que a comparação. Né? A comparação, ela é mais na cara, ela é mais evidente. Basta você encontrar o termo comparativo que você... putz, é uma comparação. Tudo bem? E aqui um adendo, né? Um adicional, um plus para a gente. As metáforas, elas podem ser classificadas em puras e impuras, a depender do quão direta for feita a relação de comparação. Então, às vezes eu tenho uma metáfora que ela é mais difícil de ser entendida. Uma metáfora que a minha comparação, ela necessita de um entendimento de mundo, conhecimento de mundo específico para ela ser identificada. Nem sempre é fácil encontrar uma metáfora, né? E quando ela for difícil de ser encontrada, quando ela necessitar desse conhecimento de mundo, dessas informações que estão ao redor, que não estão tão na cara assim, eu chamo essa metáfora de pura. Já quando eu tenho uma metáfora mais na cara, como por exemplo, meu gatinho é um santo, né? Meu filho é um tesouro. Quando eu tenho essa comparação que ela é mais na cara, aí eu estou falando de uma metáfora impura, uma metáfora mais fácil de ser visualizada. Lembrando, tanto a metáfora impura quanto a metáfora pura não utiliza termos comparativos. Afinal, são metáforas. Né? E para ser metáfora não pode ter termo comparativo. Certo? E, professora, a metonímia? A metonímia se diferencia mais da comparação e da metáfora, né? A metonímia, ela é mais difícil de ser confundida com a metáfora e a comparação, né? Mas tem uns casos cabeludos que você fica, meu Deus, o que é isso? Mas vamos lá. Qual que é a característica principal da metonímia, pessoal? É uma figura de linguagem semântica, como eu havia dito, e o seu conceito é que a metonímia se trata da substituição de um termo por outro, tá? O termo substituto e o termo substituído, que é como eu vou chamar os termos que, né? O termo que eu não emprego é o termo substituído, e o termo que eu coloco na frase é o termo substituto. Eles devem possuir algum tipo de relação. Pode ser uma relação de causa e efeito, pode ser uma relação de uma parte pelo todo, pode ser uma relação de o autor pela obra, o concreto pelo abstrato. Só não pode ser uma relação comparativa. Porque se for uma relação comparativa, aí ou é metáfora ou é comparação.
tá? Essa é a principal diferença da metonímia. Tudo bem, gente? Pode ser uma marca por sei lá, um objeto, né? Sendo representado por uma marca. Pode ser uma espécie representando um gênero. Tudo bem? E aqui tem alguns exemplos. Tipos de relação. Uma parte pelo todo, o gênero pela espécie, o autor pela obra, o concreto pelo abstrato. Uma profissão, né? Por uma classe. Tudo bem? Essas são as principais diferenças. Se vocês quiserem anotar, pessoal de casa também quiser fazer alguma anotação, o momento é agora. Vocês têm alguma dúvida, gente, com relação a esses conceitos da comparação da metáfora e da metonímia? Não? Beleza. Então, fixem bem aí na cabeça de vocês, porque quando a gente tem dúvida na hora da atividade, sabe o que é que vai solucionar a dúvida? Voltar para o conceito. Volta para a base, poxa, vamos tentar aplicar o conceito nesse caso concreto aqui para eu saber o que é isso, né? Se é comparação, se é metáfora ou metonímia. Então, fica aí a dica. Mas agora, já que não tem dúvidas, vamos para a parte prática. E a primeira delas é para o Caio. Caio, o coração de gelo de Gustavo não deixou Sabrina entrar. Qual que é a figura de linguagem aí? Isso é mais difícil, hein? O coração de gelo de Gustavo não deixou Sabrina entrar. Eu acho que seria metonímia. Por quê? Porque eu acho que substitui, tipo... Não, talvez seja metáfora. Por quê? Mesma pergunta, né? Isso é mais difícil. Acho que porque estaria comparando o coração dele com o gelo. Perfeito. Exatamente essa a resposta, né? Eu faço uma comparação. Eu estou querendo dizer que o coração dele esfriou, é frio, é como gelo. Só que eu não uso termo comparativo, então é metáfora. Nicolas, e vamos ver sua frase aqui embaixo, ó. O amor voa como o vento. Uma metáfora ou é um exagero? Não, aqui ou é metáfora, ou é comparação, ou metonímia. O que você acha? Comparação. Comparação, perfeito. Por quê? Porque está falando com o vento. Está comparando o amor com o vento, né? Mas também porque nós temos um termo comparativo nessa frase. Você sabe dizer qual que é o termo comparativo? Termo comparativo, vento, voa. Não. O termo comparativo é como? É o termo que eu utilizo para relacionar o amor, que é um dos termos a ser comparado, com o vento, que é o outro termo a ser comparado. Então, o termo comparativo é como, e é por isso que se trata de uma comparação. Tudo bem? Entendi. Beleza. Entendeu? Show de bola. Entendeu? Camila. As câmeras seguiram os passos da estrela. Então, e aí? Na verdade, estou em dúvida entre metáfora e metonímia, porque eu não sei se tem termo comparativo ali no meio. Não sei. Deixa eu ver, as câmeras seguindo os passos da estrela. Boa análise. Não tem comparação aí. Não tem termo comparativo. Seria excelente análise. Seria metáfora? Essa é mais difícil. Será que seria... Então... Não. Se eu te falar que tem uma metáfora e uma metonímia nessa frase. Tem? Tem os dois. Você sabe identificar onde que tá a metáfora ou a metonímia? Não. Eu acho que é... Sei. Não, calma. Seria seguiram os passos, alguma coisa assim? Ou... Não. Olha só. A metonímia, ela tá aqui em câmeras. Como que a gente percebe isso? Câmera anda sozinha? Câmera segue os passos da estrela? Não, né? A câmera não anda só. Quem é que está seguindo de fato aqui? Os fotógrafos.
né? Então, se eu fosse usar a linguagem literal, eu escreveria: os fotógrafos seguiram, né? Mas aqui eu utilizo câmeras, então eu estou utilizando o instrumento para me referir ao profissional. Ô, professora. Oi. A estrela também seria metonímia, porque tá trocando celebridade por estrela, não é? Seria metáfora. Metáfora? É verdade, você está comparando, né? Você está comparando, perfeito. Muito bem, Caio. Mas primeiro eu queria que vocês olhassem aqui para a metonímia. Vocês conseguem enxergar a metonímia? Você consegue, Camila, enxergar aqui a metonímia? Quando eu troco os fotógrafos pelas câmeras? Sim, estaria meio que substituindo, né? Sim, eu substituo o instrumento, que bom, quando eu penso em fotógrafo, o primeiro instrumento que eu penso são as câmeras, né? As câmeras. É um instrumento típico do fotógrafo. Então, eu estou substituindo o profissional, que é o termo substituído, né? Fotógrafo, pelo objeto que ele mais utiliza, que são as câmeras. Essa é a relação. Tudo bem? Tudo bem, mas se colocar celebridade, ainda teria que mudar? Se eu colocasse celebridade aqui, eu tiraria a metáfora. Eu não alteraria, continuaria tendo a metonímia, porque a metonímia aqui é a troca de fotógrafos por câmeras. E a metáfora, ela tá aqui, ó, estrela. Lembra que naquela aula passada, em que a gente falou, sem ser a aula de segunda, a aula de quarta-feira passada, a gente falou que a metáfora, ela é tão sutil que, às vezes, não aparecem os dois termos que estão sendo comparados. Só aparece um deles, né? Mas, e é aí onde você pode confundir a metáfora com a metonímia, quando só aparece um dos termos. Foi aquele caso em que a gente leu a conversa entre a Chiquinha e a dona Florinda, em que ela fala, deixei meu tesouro na escola. Aquele meu tesouro, apesar, não aparece meu filho, né? Aparece só meu tesouro, aquilo é uma metáfora, em que só aparece um dos termos. Aqui é a mesma coisa. Quando eu falo estrela, eu estou querendo falar celebridade, atriz, cantora, seja ela qual for, né? E eu tô utilizando uma metáfora porque é uma comparação implícita, não tem termo comparativo. Eu estou comparando aquela celebridade, né, a uma estrela. Estou dizendo que ela brilha. Tudo bem? Ok, tudo bem. Todo mundo entendeu? Perfeito. Poxa, hein, Camila? Até agora o mais difícil foi o seu. Até agora o mais difícil foi o seu, mas aqui é muito interessante essa frase. Muito interessante. João não está aqui, né? Então, gente, quem puder e quiser responder, ó, aqui é a frase do João. Assim como o vento, minha mente voa quando penso em você. O que será a figura de linguagem? Nossa, na hora que eu ia falar. Qual é, Caio? Na hora que eu ia falar, a Joana disse. Ela disse comparação. A Rosana chegou? Joana. Ah, a Joana falou. Entendi, ó, Rosana, meu Deus. Comparação, perfeito. Cadê o termo comparativo? Como o vento. Assim como. Aqui, ó. Assim como é o termo comparativo. Muito bem. Está deslocado, né? Está deslocado, ele aparece no começo da frase. Geralmente, os termos comparativos vêm no meio da frase. Por exemplo, minha mente voa assim como o vento, quando penso em você. Mas eu desloquei, eu coloquei essa primeira parte para tentar confundir vocês. Já vi que não deu certo, né? Joguei para o começo da frase porque a gente nunca pensa num termo comparativo no começo da frase. Como ele relaciona dois termos, geralmente ele vem entre os dois termos, né? Mas aqui não. Aqui eu tirei ele da ordem natural. E como eu tiro ele da ordem natural, relembrando nossa aprendizagem de pontuação da sprint passada, eu preciso pôr a vírgula, né? Há um deslocamento do local natural desse trecho, dessa oração. Mas isso foi coisa que a gente viu na sprint 12. Então, vamos lá. Rosana também não está aqui, gente. Então, olha essa frase.
Minha flor, não pense 2 vezes em me ligar em caso de urgência. O que vocês acham que é aqui? Isso é difícil também. Metáfora. Perfeito. Onde que está a metáfora, Joana? Minha flor. Perfeito. Aqui é o caso do tesouro, da dona Florinda, né? Ela deixa de falar, minha filha, não pense 2 vezes em me ligar em caso de urgência. E ela troca por minha flor, né? Minha coisinha linda. Isso é metáfora. E aqui só aparece um dos termos. Não aparece o termo minha filha, que é o termo que está sendo comparado, né? Aparece só a flor, que é um dos termos. Boa, gente. E a do Henrique Queiroz, vou logo avisando que é a mais difícil, mas ele está aqui, né? Eita, tô simples. Henrique, olha só. Aqui nós temos uma personagem, uma menininha, que está ouvindo a música da Peach. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. E aí, qual que é a figura de linguagem que está nessa frase? Você sabe? Eu acho que é uma metáfora. Aham. Por quê? Porque não é, tipo, realmente para você jogar a pedra, se você não tiver teto de vidro, eu não sei. Essa, acho que é a minha explicação, não sei. Essa é mais difícil, né? Alguém sabe explicar? Alguém tem um palpite? Eu chuto que é metonímia. Uhum. Por quê? Tá pedindo para atacar a primeira pedra se não tem, aparentemente, vidro para fazer casa. Casa? Por isso que eu pensei. Tipo, desafiando. Então, galera, há quem defenda que isso aí é metonímia, há quem defenda que é metáfora. Vamos ver o contexto que está essa música. Eu identifico como uma metáfora pura. Vocês lembram da diferença da metáfora pura para impura? Sim. Lembra? A metáfora pura, você precisa ter um conhecimento prévio para entender isso aí, né? A metáfora impura, ela está mais na cara. Eu entendo isso como uma metáfora pura, né? Aonde, professora? Esse é um ditado popular. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. É um ditado, né? Teto de vidro dos anos 80, mais ou menos. Mas esse ditado surgiu por conta de um trecho da Bíblia. E eu vou contar um pouquinho da história aí para vocês. Tem uma passagem da Bíblia, eu confesso que eu não sou muito leitora da Bíblia, mas tem uma passagem em que tem uma mulher que ela é encontrada, né? Ela é pega traindo o esposo dela. É um caso de adultério. Ela trabalha como uma garota de... Não. Ela era uma mulher casada na época de Jesus. Uma mulher casada e traiu, tipo isso. Exato. Mas espera ainda, Nicolas. Deixa eu contar a história. Aí depois a gente faz as opiniões. O que está por trás dessa frase, né? Essa mulher, no tempo de Jesus, ela era casada e ela foi pega traindo o marido. E naquela época existia a lei dos homens que falava que quando uma mulher traísse o marido, ela deveria ser apedrejada. Essa era a lei, né? Enfim, tempos... Isso que eu ia falar, apedrejado. Na época de Jesus Cristo, né, gente? Jesus Cristo é o marco do calendário cristão. Então, isso faz mais de 2.000 anos, né? 2.000 anos. E aí, os fariseus pegaram essa mulher e levaram ela até Jesus para saber o que Jesus pensava a respeito, o que ele iria fazer acerca disso, né? E aí, quando ele vê aquela mulher, ele solta a seguinte frase: tá cheio de gente na sala, no recinto onde eles estavam, inclusive ela, e ele fala assim: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. É daí a origem dessa frase de quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. É uma adaptação, né? Esse quem não tem teto de vidro é a mesma coisa de quem não pecou para aquela época. E aqui pode ser interpretado da seguinte forma: quem nunca errou,
Quem nunca vacilou na vida? Quem nunca cometeu um equívoco? Quem nunca se distraiu e acabou perdendo algo, né? Quem nunca vacilou, que atire a primeira pedra. Então, na minha concepção, trata-se de uma metáfora pura. Uma metáfora em que você tem que ter uma noção do que é, uma noção de vida para poder entender o que está por trás dessa frase, né? Vocês conseguem entender essa interpretação? Sim. Sim. Beleza? Então, essa é a minha visão, que eu entendo que seja uma metáfora pura. Há quem defenda que possa ser uma metonímia. E aí, por quê? Né? Vocês lembram daquela frase que eu trouxe para vocês em uma das chegâncias, que a gente vê em novela, principalmente, né? Mas tem na vida real de muita gente, em que a mãe ou o pai fala assim, enquanto você morar sobre o meu teto, você vai fazer o que eu mandar? Esse teto sendo a parte do todo, que seria a casa, né? Então, Se o teto não tem nada a ver, né? Espera ainda. Então, há essa interpretação metonímica. O que seria esse teto de vidro? Seria uma metonímia no sentido que está se referindo... Aí seria a substituição, né? Estaria se referindo a uma casa e que a casa, por sua vez, estaria se referindo à vida. Então, quem não tem uma vida frágil, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, há quem interprete que isso seria uma metonímia. Eu vejo mais pela ótica da metáfora pura, mas caberia também ver aqui sobre uma ótica de metonímia com relação a esse teto de vidro, né, representando, que estaria substituindo, de certo modo, a uma vida frágil, a erros. Eu ainda vejo isso muito como uma metáfora. Vocês entenderam essa explicação? Sim. Sim? Ficou confuso? Ou não? Não? Legal, né? Eu gosto muito dessa música da Pitty. Quem não tem tanto de vida que atira a primeira pedra. Vocês conheciam? Ah, tá. Eu achei que na história Não. da Bíblia fosse a minha versão que eu falei. Sim. Mas eu Como é? não gosto muito não dessa música, tem outras que eu gosto mais dela. Mas eu lembro que um amigo meu, ele colocou o nome dele em alguma rede social, que exatamente era música da Pitty, só que na porta. Música na na... estante. Música da sim. Pitty, só que na porta. Só que na porta. Cara, mas aqui, voltando. As músicas brasileiras, sério, acho que toda música Não tem ali em algum momento... Toda música tem ali em algum momento uma figura de linguagem. Tentem fazer esse exercício, se vocês se identificarem, se vocês gostarem. Escolham uma música aleatória, tentem ler essa música e tentem descobrir quais figuras de linguagem tem nelas, né? Tem dentro delas. As melhores músicas, aquelas que são pensadas, têm várias figuras de linguagem. Então, fica aí de exercício. Gente, então, Henrique Queiroz, você pode ler para a gente o que está escrito na nossa retrospectiva? Relembramos as figuras de linguagem, aliteração, assonância, metáfora, comparação e metonímia. Perfeito. E aqui, trago novamente, como atividade de retrospectiva, nosso mapa mental, só que faltando várias informações. E eu quero que vocês completem. Então, ó, figura de linguagem é uma figura de comparação, perdão, é uma figura de linguagem semântica, ou seja, o que é semântica? Quem pode falar? O que é uma figura de linguagem semântica? Semântica não é falar de som? Não. Que muda o sentido da palavra? Perfeito, Henrique Queiroz. A que muda o som são as sonoras, fonéticas. Isso, Henrique Queiroz. Figura de linguagem semântica é a que utiliza outro sentido, né? O sentido conotativo das palavras. Não utiliza o sentido literal. Perfeito. E aí, comparação é uma figura de linguagem que relaciona comparativamente termos distintos. Quem pode me dar exemplos de termos comparativos? Tal qual. Perfeito, Nicolas, tal qual. É um exemplo. A diferença entre metáfora e comparação é que metáfora não usa termo comparativo e a comparação utiliza. Muito bem. Joana, metonímia. Figura de linguagem semântica também, substitui um termo pelo outro,
O termo substituído e o termo substituto devem ter alguma relação. E a minha pergunta é, quais são os exemplos de relações em que a gente geralmente tem entre um termo substituído e um termo substituto? Da Betoninha. Espécie por gênero, não, gênero por espécie, objeto pela marca, autor pela obra. Parte pelo todo, concreto pelo abstrato. Gente, então essa foi nossa retrospectiva. Alguém está com alguma dúvida sobre essas 5 figuras de linguagem que nós vimos hoje, né? Não. Não? Boa! Se você de casa ficou com alguma dúvida, manda essa dúvida para a gente através das nossas redes sociais, em qualquer formato, vídeo, foto, desenho, pergunta aleatória, qualquer um, que os nossos líderes vão responder, pessoal. O importante é marcar @alicerceedu. Então, a gente se vê na próxima aula, que é amanhã, a aula do professor Juan, de matemática. Tudo bem?